Tá nós, só aí nós de volta com mais um vídeo aqui no canal Boteco do Mengão Oficial. E hoje a gente fez aí mais um corte aí do canal Jogo Aberto aí com a Renata, com o Denilson, falando tudo aí sobre a vitória do Flamengo ontem pela Copa do Brasil. Uma vitória que venceu, mas mais uma vez não convenceu. Falando também do Gabigol, falando de polêmica do jogo. Ficou muito legal. Antes de mais nada, eu quero pedir você que não é inscrito no canal, cara, que se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe. É muito importante a sua inscrição, me ajuda muito. O seu joinha me ajuda demais, tá? Ajuda esse vídeo a chegar a mais flamenguista. E também se inscreve, acione o sininho de notificação. A gente vai fazer um sorteio agora no próximo dia 28 de 3 camisas do Flamengo, 3 camisas de Boteco do Mengão Oficial. Para você participar é simples. Basta você estar inscrito no canal, acionar o sininho de notificação para que o YouTube notifique você da live que a gente vai fazer do pré-jogo aí da Copa Libertadores no próximo dia 28 aí, tá beleza? E é isso aí, então vamos embora lá pro vídeo, vamos ver o que eles falaram aí, o que a reportagem disse aí do jogo de ontem pela Copa do Brasil, um jogo que o Flamengo venceu, mas não convenceu. Vem pro Amazonas, 1-0, placar magrinho, gol do Pedro para variar. E a expectativa pela postura do Gabigol. Não foi acionado pelo Tite, teve gente que aplaudiu e muitos levaram faixas, criticaram. O Flamengo que segue na Copa do Brasil, mas sem dar espetáculo. Boa. Os olhos estavam em Gabriel Barbosa, que nos últimos dias esteve envolvido em polêmica após uma foto do jogador com a camisa do Corinthians vazar nas redes sociais. Teve comigo, teve com o grupo todos também. Ele externou o seu sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi. E só tem um caminho, é trabalho. A recuperação é através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem. Todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também, todos são importantes, o Gabi é importante. Mais de 22 mil torcedores lotaram a Arena da Amazônia para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo começou brigado, com muitas disputas de bola. Primeira chance aconteceu aos 7 minutos. Pedro chutou para fora. Na cobrança de escanteio cobrada por Dela Cruz, a bola sobrou para o camisa 9 do Flamengo, mas Marcão salvou. O time rubro-negro começou a se soltar na partida e em cruzamento de Ayrton Lucas quase abriu o placar. A melhor chance do Amazonas foi aos 34 minutos. Matheus Serafim roubou a bola e encontrou Pará, que chutou mal. No final do primeiro tempo, o Amazonas marcou com Sassá, mas o juizão anulou. Falta no Matheus Cunha. Na volta do intervalo, o Flamengo voltou mais agressivo e Pedro quase marcou um golaço de bicicleta. Precisando do resultado para se classificar, o Amazonas passou a ter mais a posse de bola e Matheus Serafim quase fez de fora da área. O Flamengo revidou 2 vezes. Luiz Araújo e Cebolinha tentaram, mas pararam no goleiro do Amazonas. A gente ficou exposto ao contra-ataque, eu coloquei antes, e teve um ajuste. Varela mais para trás, Nico um pouco mais para frente, liberdade de Gerson. Para ter essa possibilidade, não dá, principalmente com o Serafim, a possibilidade de contra-ataque. O problema do Dela Cruz não é físico, é médico, clínico. Foi um trauma. Foi um impacto que já no intervalo ele estava sentindo e que no segundo tempo ele pediu para sair, eu acho que era um tempo mais, ele pediu para sair porque não conseguia mais ter o desenvolvimento. Aos 34 minutos da etapa final, a sobra do escanteio ficou com Igor Jesus, que finalizou de fora da área e Pedro desviou. Flamengo 1, Amazonas 0 e fim de jogo. É importante a vitória. É difícil jogar aqui contra a equipe muito fechada, muitos jogadores dentro da área deles. Mas feliz pelo resultado, pela vitória, pela classificação, que era o que a gente queria. Com a vitória, o time rubro-negro avança para as oitavas de final e permanece vivo nas 3 principais competições da temporada, enquanto o Amazonas irá disputar somente a Série B. Nós fizemos um bom jogo, fizemos um bom primeiro tempo, arriscamos depois com as trocas, tivemos bem no
também no grande parte do segundo tempo. Tivemos a infelicidade do gol, de um desvio, de um rebote, mas eu tenho que enaltecer o comportamento deles. Eu não acredito em jogar com regulamento debaixo do braço. Eu, particularmente, não acredito. O que teve, nós tivemos dificuldade no primeiro tempo. Ali afora o gramado, que eu coloquei, que ele retira uma fluidez maior do jogo. Bom, foi de joelho esse gol do Pedro e a bola batida pelo Igor Jesus com o incentivo do Gerson, que fala bate, bate, bate. Ele bate, ela desvia no joelho do Pedro, 1-0, e um resultado que foi importante. Agora, o Pedro é o titular, mas só se fala no reserva, no Gabigol. Ainda repercute muito a utilização da camisa do Corinthians, imagem vazada. Ele já perdeu a camisa 10 no Flamengo, foi multado, mas a torcida, até no hotel, muitos torcedores ali pedindo foto, querendo chegar perto do Gabigol, porém o clima foi mais hostil antes da partida e durante o jogo também em relação ao Gabigol, que não foi utilizado pelo Tite. Mas ele buscou isso, né? Ou ele causou isso, melhor dizendo, né? Com a postagem que todo o meio de comunicação falou aí em relação à postagem dele com a camisa do Corinthians. Então ele tem que aguentar agora esse tipo de comportamento da organizada do Flamengo. A gente tem falado muito aqui nos últimos dias. A melhor resposta dele vai ser dentro de campo, voltar a jogar bem, voltar a fazer gol. E aí, aos poucos, o torcedor vai acho que, reativando esse sentimento com o Gabigol. O jogo não foi bom, né, Loirão? O jogo do Flamengo foi um jogo muito lento. Eu acho que esse mormaço, nessa temperatura lá, eu acho que prejudicou o ritmo do jogo do Flamengo. Era nítido a técnica que o Flamengo tem melhor do que o Amazonas, mas isso não ficou tão aflorado assim durante o jogo. Um jogo muito lento. O Amazonas, em algum momento, até teve mais posse de bola, mais contra-ataque, mais oportunidades do que o Flamengo. Acho que o Flamengo, em determinado momento do jogo, colocou o resultado debaixo do braço e começou a administrar. Pois é, e outra coisa interessante que o Tite reclamou do gramado, da Arena da Amazônia, que não permitia um jogo tão fluido, não é? E a gente viu que ali pelo lado direito do Flamengo, o Serafim estava tendo contra-ataques, estava tendo espaço e incomodou mesmo. Agora, o Flamengo, com esse placar mínimo, ele já tinha vencido a primeira partida, o mais importante era a classificação. Só que depois de ganhar do Corinthians, passar pelo Bolívar tão bem na Libertadores, o torcedor imaginava um pouco mais de qualidade e achei que faltou mais presença do Arrascaeta. O Arrascaeta tá voltando, acho que, a alcançar o nível físico dele, né? Porque ninguém discute a qualidade técnica do Arrascaeta, ele ficou um bom tempo sem atuar, não é fácil você retomar o condicionamento físico. Acho que o Tite toma a decisão correta em colocá-lo para jogar o máximo de tempo possível, né? Ou o tempo que ele aguenta, porque a qualidade que ele tem, acompanhado com um bom condicionamento físico, ele vai continuar fazendo a diferença. Agora, nesse momento, você vê que fisicamente ainda falta bastante para o Arrascaeta. Agora, tem lances polêmicos. O Amazonas até fez um gol, mas foi anulado pela arbitragem. E eu quero saber a sua opinião, não é? Porque teria acontecido essa falta no goleiro, não é? E aí, para você, foi bem anulado, mal anulado? Qual é a sua opinião? Esse braço direito, praticamente na altura do rosto do goleiro do Flamengo, essa imagem é muito boa, tá vendo? Bração direito no rosto do goleiro, para mim foi bem anulado, Leirão. Agora, essa imagem é boa. A imagem ela fica... E ele já estava com o domínio da bola também. E aí recebe essa falta, eu concordo com você. Agora, o Flamengo promete até mandar aquela famosa representação para a CBF, reclamando da arbitragem, porque um pênalti no Pedro não foi marcado e gerou essas lamentações da diretoria. Para você, foi pênalti ou não no Pedro? Poxa, Loirão, acho que uma dividida de bola ali natural. Por que as pessoas estão falando que foi pênalti? Porque o Pedro, ele chega a tocar na bola primeiro e aí tem um contato com o goleiro. Marcão. Minha opinião, Loirão, eu não daria o pênalti. Minha opinião. Eu não acho um pênalti escandaloso, não é algo assim, nossa, que erro absurdo. Eu já vi outros pênaltis que marcaram, enfim, que também... Se tivesse marcado, eu acho que não daria tanta polêmica. Mas eu não teria marcado o pênalti, não. Agora, falando em polêmica com a arbitragem... Tite falando então sobre a atuação rubro-negra e também, claro, sobre o Gabigol. Olha só, em Água Mole e Pedra Dura, é o mapa de finalizações do Flamengo na vitória por 1-0. Foram 21 finalizações, destas 8 no alvo.
são justamente aquelas bolinhas ali amarelas, né, que foram defendidas pelo goleiro do time da casa, e a finalização desviada pelo Pedro, que acabou entrando e garantindo e confirmando a classificação rubro-negra. Pedro Henrique Torre, claro, conosco aqui no Sport Center, e a pergunta para você, Pedro, é se o torcedor rubro-negro já está satisfeito e acostumado com esse estilo do time de Tite ou não. O rubro-negro quer e vai sempre querer mais, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um beijo para a Mari, abraço também para o Donan, todo mundo que está sempre com a gente nesse Sport Center. Olha, acostumado, o torcedor rubro-negro não vai ficar nunca, né? Porque a cobrança, especialmente depois de 2019, é muito alta em relação à performance do Flamengo, nível de atuação. Então, o pessoal cobra bastante, não apenas resultado, que é uma atuação muito boa. Ontem ficou aquém. O Flamengo não conseguiu desempenhar como tinha apresentado diante, especialmente do Corinthians. Depois contra o Bolívar também foi um bom jogo. Mas houve dificuldades aí, como o próprio Tite destacou, a questão do gramado lá complicou bastante. Tudo bem que o gramado do Maracanã não é sempre tão elogiado, mas tem uma grande diferença. Um gramado seco, mais alto, enfim, lá da Arena da Amazônia. Um time também que priorizava mais tentar marcar mais o Flamengo, né? Não deixar dar tanto espaço assim, principalmente, vamos dizer ali, dos 4 tempos dos 2 jogos, 3 tempos basicamente assim. Então, o Flamengo encontrou esse tipo de dificuldade. Era um jogo difícil. Também é bom lembrar que o Amazonas também não é um time de Série D, Série C, um time de Série B já, que conseguiu alguns bons resultados recentemente, especialmente contra o Santos ali. Então, o Flamengo passou. O que importava até, especialmente nesse momento pós-turbilhão, o Gabigol, por mais que o time viesse de 2 vitórias consecutivas, era vencer. Então conseguiu essa vitória. O Pedro, mais uma vez, decisivo, né? Impressionante o Pedro nessa temporada, conseguiu carimbar ali as redes mais uma vez, esticando um pouquinho o joelho dessa vez, mas mostrou o quão importante ele é para o Flamengo, num momento assim muito distinto do Gabigol. Então o Flamengo conseguiu essa vitória, que serve para dar uma acalmada também e pensar mais no Milionários na terça-feira no Maracanã. E a preocupação, a única, é em relação ao De La Cruz. De La Cruz, que sofreu aquela pancada no joelho direito, saiu um tanto quanto abatido, ainda vai ser analisado para saber o que pode ser feito, qual a gravidade da situação, e aí saber se ele tem condições ainda do jogo na terça-feira. Um ponto aí pra gente discutir também a possibilidade da saída do Fabrício Bruno. Já você explica isso pra gente também, tá, Pedro? A gente tem o seu xará Pedro com 18 gols já nessa temporada. De comparação, e o Tite no ano passado abriu mão da promessa dele, digamos assim, porque queria preparar a equipe, tentar algo no fim do ano passado, ainda esboçou algo no Brasileiro, mas conseguiu a classificação para a Libertadores, mas já para preparar essa equipe para essa temporada. Teve um Carioca com sobras, muito tranquilo, mas depois baixou o nível das atuações e aí isso começou a desagradar demais. O nível de cobrança no Flamengo, a obsessão desde 2019 virou aquele patamar que o Bruno Henrique consagrou e que o Jorge Jesus estabeleceu. Então fica muito nessa questão, não é nem estar muito preso a 2019, a questão é que atingiu algo que o Flamengo milionário mostrou que poderia atingir, com níveis de profissionalismo, enfim, tudo que poderia ser estabelecido dentro do ninho do urubu, e a torcida sonha constantemente com isso. Quando o Flamengo não apresenta algo com eficiência, uma mínima plástica, aí as cornetas tocam constantemente. Então acho que é bastante isso que acontece. No Flamengo não basta vencer, tem sempre que convencer também. Então, mas em muitos momentos a gente até tratou essa cobrança como exagerada, não é, por parte da torcida. Até quando conquistou títulos importantes, a cobrança existia, tanto que mudanças de técnico, de treinadores existiram. Mas hoje não me parece que é um exagero o rubro-negro querer mais. Porque esse time pode entregar mais, não pode? E por que não entrega, Donan? Pode entregar mais, principalmente de uma maneira constante. Eu acho que a cobrança pelo show, que parte da torcida do Flamengo tem, é uma cobrança irreal. Sim. Absolutamente exagerada. Mas, agora, por exemplo, ontem não é só o show. É isso. O jogo até perde o controle em exatamente momento, isso. Não é? É um jogo sem equilíbrio e sem controle. E a primeira partida já tinha sido muito ruim, 1-0. Estava 0-0 e o Amazonas incomodando ali, tendo espaço, né? Eu acho interessante até que o Tite ele é perguntado na coletiva sobre o estilo posicional dele, né? Isso.
né? Porque tem muita gente que acha que o Flamengo é engessado e em algumas oportunidades ele é engessado. E aí ele é muito transparente ao falar, eu faço o caminho nesse jogo posicional para dar liberdade para os caras da frente, né, conseguirem definir. Ali você tem um talento. A partir dali é com eles, né? A partir dali é com eles. E eu tenho também, assim, eu acho que é justo a gente falar que esse time do Flamengo, ele oscila demais do ponto de vista de postura. Às vezes parece que ele enxerga que o adversário é inferior, ele não vai com aquela mesma pegada que a gente viu, por exemplo, contra o Corinthians, contra o Bolívar, que ele tinha que dar uma resposta. Tem que botar também um pouco na conta dos jogadores, assim. Até contra o Fluminense, não teve Sim, nessa temporada? O jogo do Gerson de ontem, por exemplo, foi um jogo muito mais passivo do que a gente viu contra o Corinthians, contra o Bolívar, só para citar um jogador. Arrascaeta. Então, assim, o time oscila muito também do ponto de vista de postura. Agora, taticamente, foi um jogo de desorganização. A gente via em alguns momentos as linhas muito espaçadas, sofrendo com contra-ataque, a volta na transição, quando você está correndo para trás para frear o contra-ataque, muito lenta. Então, tudo isso tem que ser colocado na conta aí também para análise. Eu acho que nem tudo tá só na conta do Tite. Acho que os jogadores também precisam... Não tá, até porque essa conversa não é de hoje, né? Sim. Essa conversa não é de hoje, que a gente fala sobre esse nível de excelência que o Flamengo já demonstrou com esses mesmos jogadores e a maneira como vai agressivo no mercado e traz jogadores ótimos, né? Que elevam completamente o nível do elenco. Então, se a gente falava de uma geração 2019, essa geração ela já está ficando para trás, já são novos jogadores, a roda já está girando diferente no Flamengo. Mas o discurso, ele independe do treinador. Então, assim, parece que... você consegue com o grupo um nível de excelência, tanto coletivo quanto individual, mas o mínimo já é o suficiente para esse 1-0 e classificação, às vezes parece que esse mínimo entra em campo, dependendo do adversário e da competição. Uma coisa, assim, a gente estava olhando o número de finalizações, 21, né? Mas vamos analisar a forma como o Flamengo criou. Quantas jogadas foram de aproximação e envolventes? Tem uma jogada muito boa no segundo tempo, quando o Flamengo melhora, a partir das boas modificações do Tite, ali pelo lado esquerdo com o Vinha. Consegue, né, trabalhar, envolve, vem para o cruzamento, o Luiz Araújo vem na cabeçada. O Flamengo ganhou um pouquinho mais de velocidade, precisava acelerar o jogo. O Luiz Araújo é um jogador que tem essa característica, é veloz, vai para cima, e ele tem uma virtude, acho que é um jogador que tem alguns problemas, mas ele tem uma virtude que ele chuta pro gol. Então o Flamengo ontem ele ficou muito dependente de chute de fora da área e de cruzamento. Sim. O gol saiu dessa forma. Sim. Aí você tem o oportunismo de um camisa 9 ou a própria letal, bola do De La Cruz ali. A bola do De La Cruz e cruzamento. Então, assim, jogada trabalhada, muito pouco. Foi uma atuação pobre na parte criativa. E é isso aí, gente. É você que assistiu esse vídeo até agora. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação, participar dos sorteios aí do canal Boteco do Mengão Oficial, tá? É muito importante você se inscrever, me ajuda demais, me ajuda nesse trabalho, me ajuda no meu crescimento aí dentro da plataforma do YouTube e você ainda ganha prêmio. Você pode aí ser contemplado com a camisa do Flamengo, uma camisa do Boteco do Mengão. Só no próximo dia 28 vai sortear aí 3 camisas, tá beleza? Então, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.